Você com certeza viu, ouviu ou falou ao menos uma dessas palavras nos últimos tempos. A temática feminista ganhou as redes sociais, as rodas de conversa, capas de revista, anúncios e programas de TV. Mas você já se perguntou como esse discurso é vivido efetivamente pelas mulheres? A Discovery mergulhou no universo feminino com o estudo Elas Somos Nós, uma reflexão sobre a feminilidade atual, buscando entender como as mulheres enxergam as outras e a si mesmas. E o Discovery Talks surgiu para compartilhar todo esse conhecimento com vocês. A gente já tinha feito em 2015 um estudo global com as mulheres da América Latina. E a vontade de reviver esse estudo nasceu da crescente que a gente teve na nossa audiência feminina do portfólio Discovery. A gente sentiu a necessidade de conhecer ainda mais esse público e trocar conhecimento com o mercado. Então, em 2017, a gente resgatou esse estudo e aplicou diversas perguntas no Brasil. 1.010 mulheres das classes A, B e C, de todas as idades e regiões do Brasil, foram entrevistadas. A gente seguiu a mesma estrutura de 2015, pois a gente acredita que um estudo comparativo é capaz de detectar as nuances dessa fase de mudança na percepção da feminilidade pelas próprias mulheres. Um outro diferencial bem bacana desse estudo foi o diálogo entre as fontes. Então, os dados aferidos por nós foram confrontados com as descobertas feitas pela comunidade acadêmica e por pesquisas realizadas por outras marcas. Assim a gente conseguiu verificar a relação da mulher brasileira com os comportamentos globais e validar as tendências que a gente identificou mais para frente. A pesquisa começou com a mesma pergunta de 2015. Quão feliz você se sente com a sua vida? E o resultado nos mostrou que o índice de satisfação geral entre as mulheres caiu 9 pontos percentuais, o que explica muitas reflexões e aprendizados que aparecem adiante. Para entender por que essas mulheres estão insatisfeitas, nós agrupamos esses resultados em 5 grandes tendências que foram apresentadas ao mercado. A primeira tendência identificada foi o ganho de consciência da mulher em relação ao mundo ainda machista e patriarcal. As mulheres foram perguntadas se elas estão de acordo com a frase: "Se eu me esforçar o suficiente, eu posso conseguir conquistar o que eu quiser na vida". Em 2015, o percentual de concordância dessa frase era de 81%, índice que caiu para 69% no estudo mais recente. Isso quer dizer que as mulheres, embora tenham claros objetivos e ideias, estão cientes dos obstáculos que a iniquidade representa. 71% das participantes acreditavam ser tão livres quanto os homens para fazer escolhas, índice que caiu para 61% em 2017. E a percepção delas de que é mais aceito o homem falar da sua vida sexual do que a mulher foi de 47% em 2015 para 53% em 2017. Então assim, a gente não acha que a gente está mais distante de conquistar a igualdade do que a gente estava há 2 anos, mas nós estamos mais conscientes, mais exigentes e, por consequência, muito mais insatisfeitas. E com esse ganho de consciência, a gente fica muito mais atenta àquilo que a gente entende como direito, como, por exemplo, o aborto. O estudo apresentou às participantes 30 frases sobre comportamento e sociedade de uma forma em geral. Entre todas elas, o aborto como um direito foi a que mais cresceu em concordância de um estudo para o outro. Saltou de 18% em 2015 para 44% em 2017. E ainda nessas frases, apesar do reconhecimento das pautas relevantes para as mulheres, a percepção delas de que os homens aceitam a mudança do papel da mulher na sociedade caiu 19 pontos percentuais, de 46% em 2015 para 27% em 2017. Com a maior consciência de seus direitos e a vontade de lutar por eles, a segunda tendência foi a busca da realização pessoal e profissional. A gente explorou a relação da mulher com o ambiente profissional e mostramos que cada vez mais as mulheres vêm quebrando barreiras culturais e de conhecimento e se mostram capazes e confortáveis a lidar com territórios vistos tradicionalmente como masculinos, por exemplo, de tecnologia e o financeiro. Porém, infelizmente, ainda 59% delas concordam que é difícil para os homens aceitarem essas mudanças e principalmente que elas sejam as responsáveis pela principal fonte de renda do lar.
Isso pode frustrar, desmotivar e incentivar negativamente para que elas não sigam em frente com essas conquistas. E na maioria das vezes que as mulheres conquistam o sucesso profissional, elas têm que lidar com o preço disso. Daí veio a terceira tendência, o complexo de Mulher Maravilha. 77% das mulheres disseram que homens podem criar um filho tão bem quanto elas. E ainda 83% definem a igualdade como um princípio fundamental dos relacionamentos entre cônjuges. Mas a realidade é que elas sabem que a carga mental dos afazeres corriqueiros de casa e da família ainda recai muito sobre elas. Ou seja, elas sabem que não precisam dar conta de tudo, estão filtrando aquilo que as realiza. Diante disso, o modelo tradicional de família também vem sendo revisto. A nossa quarta tendência foi a maternidade repensada. A maternidade, pilar desse modelo, também assume outra dimensão. Mais da metade das mulheres acreditam que ser mãe é uma escolha e que cabe a elas e não à sociedade decidir por isso. A sociedade impõe esse modelo tradicional de família, de crescer, reproduzir e morrer, e nem todas as mulheres querem viver essa experiência. Sobretudo quando elas estão cientes das dificuldades que as mães enfrentam, por exemplo, no mercado de trabalho, que ainda é refratária à maternidade, entre outros fatores. Na última tendência do estudo, foi investigada a autoimagem das mulheres, não só delas próprias, mas também das outras. Anne, você está linda. Nós demos 21 adjetivos para que elas definissem a vida delas e das outras mulheres. E o mais curioso é que as 4 primeiras palavras escolhidas para descrever tanto a vida delas quanto das outras mulheres foram exatamente as mesmas: desafiante, estressante, difícil e cansativa. No entanto, quando a gente pediu para as participantes para que elas atribuíssem qualidades a si próprias e às outras mulheres, a diferença foi gigantesca. Enquanto elas se enxergam como mulheres mais comuns, elas veem as outras como mais empoderadas. Então, enquanto eu sou ansiosa, divertida, rotineira e respeitada, eu vejo as outras mulheres como independentes, promissoras, empoderadas e empreendedoras. Isso denota a dissonância que existe entre as aspirações e a autoimagem que se forma em um contexto no qual a desigualdade é vivida e percebida por essas mulheres. Elas sabem onde querem chegar, mas estão cientes de que há inúmeros obstáculos. E esses obstáculos são inúmeros mesmo. Temos o mercado de trabalho que pretere mulheres com filhos, as dificuldades das mães quando retomam a vida profissional e o pouco crédito concedido às mulheres que decidem empreender, por exemplo. Às vezes até mesmo dentro da família, nas cobranças vindas de diferentes fontes para que elas sejam profissionalmente realizadas, mães perfeitas e lindas. Esses obstáculos todos, muito deles até pouco tempo atrás entendido como qualidades femininas, são hoje percebidos como obstáculos por essas mulheres que agora prezam e batalham pela liberdade de escolha na busca pela felicidade. Como é possível perceber, as 5 tendências estão ligadas entre si e convergem na necessidade de igualdade. E essa igualdade é não apenas entre mulheres e homens, mas também entre as próprias mulheres. Por exemplo, as com e sem filhos, as que trabalham fora ou as que são donas de casa. Ao longo de todo o estudo, foi notado que as mulheres estão cada vez mais conscientes de seu potencial, mas também dos desafios e entraves que a sociedade machista lhes impõe e que as impedem de exercer e viver tudo o que acreditam. Não importa se vai ser difícil ou o quanto eu tenha que lutar, eu preciso me esforçar ao máximo que eu puder. Essa imagem da mulher empoderada está muito clara para todas nós, mas ainda somos poucas que conseguimos viver essa mudança. Esse arquétipo da mulher sempre segura e poderosa, infelizmente ainda é para as capas de revista e para os anúncios de TV. Mas a gente acredita sim que, por se tratar de uma fase de transição, estamos no caminho da consolidação dessas mudanças. Perceber os obstáculos faz parte desse momento em que a feminilidade e também a masculinidade são repensadas. O estudo analisou como as mulheres estão vivendo todas essas mudanças. Agora cabe a você pensar qual é o papel da sua empresa nesse novo cenário. Será que a sua marca está mesmo falando com esta mulher? Começando pela própria Discovery, a importância do público feminino para nós pode ser demonstrada em números
que também expressam o interesse das mulheres em entretenimento baseado na vida real. A audiência formada por mulheres praticamente dobrou nos últimos 5 anos, apresentando um crescimento de 91% para todos os canais do grupo. E muito mais do que isso, 91% das mulheres que têm televisão por assinatura viram algum dos nossos canais em 2017. São números gigantes pra gente. E esse crescimento ocorreu não apenas nos canais mais femininos do grupo. O Discovery Tubo, por exemplo, dobrou sua audiência entre elas. O Discovery já tem uma das suas noites, que é a noite de quarta-feira, representada por 51% do público feminino, e o Animal Planet também cresceu bastante entre elas. Quando a gente olha para os canais mais femininos, então nem se fala. O Investigação Discovery aumentou em 67% a sua audiência entre as mulheres no primeiro semestre desse ano. 72% do público do Chelsea atualmente é representado por mulheres. O Discovery Home and Health, ele segue como líder isolado da categoria estilo de vida já há alguns anos. E o Discovery Kids, que é nosso canal infantil, é atualmente líder entre as mulheres adultas. Falando do mercado em geral, muitas marcas já demonstram entender que o cenário agora é outro. Há o reconhecimento dos obstáculos que hoje se impõem às mulheres e, como fonte de informação, tentam fazer sua parte como agente de mudança. Por exemplo, a P&G criou uma campanha chamada Run Like a Girl, que incentiva as mulheres a se aceitarem como são e não cederem aos estereótipos impostos pela sociedade. Quem Disse Berenice fez, por exemplo, uma campanha dizendo que tudo pode, e o Boticário com a campanha de maquiagem dizendo: eu não preciso, mas eu quero. Os exemplos estão se multiplicando, mas será que você e sua marca estão promovendo uma sociedade mais igualitária e com novas oportunidades? Pense nisso. A mudança é possível e necessária. É hora de agir. Estamos todos juntos nessa. Afinal, elas somos nós.